Boa tarde a todos. A videovivência, ela faz parte do programa de extensão Inteligência Coletiva em Rede, coordenado pela professora doutora Maria Inês Corrêa Marques, professora da UFBA, coordenadora do grupo de pesquisa RedePECT, vinculada ao programa de pós-graduação em difusão do conhecimento, PPGDC, idealizadora e coordenadora do projeto de extensão Inteligência Coletiva em Rede. O programa Inteligência Coletiva em Rede, ele conta com a presença do professor Bernard Roux, que está aqui no Brasil, por meio do programa de internalização da CAPES, no qual deixamos nossos agradecimentos. E hoje a videovivência abordará a temática Flores de Maracás, Mulheres Protetoras de Sementes Crioulas e Flores, né? O município de Maracás ontem fez 166 anos de emancipação política e está situado no estado da Bahia. A origem da fama de Cidade das Flores, do município de Maracás, está situado na mesorregião centro-sul da Bahia, em parte da bacia do Rio Jiquiriçá e do Rio de Contas, né? Geograficamente, o município é regido pelo clima semiárido, característica da região da Caatinga e subúmido seco, na transição da Caatinga com a floresta estacional. Agradecemos os palestrantes, né, que apresentará suas vídeos vivência, que é a mestre Yala Serra Queiroz, que ela é mestre pela Universidade do Estado da Bahia, no programa de pós-graduação em Educação e Contemporaneidade, pela UNEB, especialização em Educação Ambiental, graduação em Relações Internacionais, técnica em Meio Ambiente, atua na elaboração e execução de programas e projetos de educação ambiental, agricultura familiar, agricultura urbana, periurbana e rural, mobilização social, diálogo com associações comunitárias, movimentos sociais, comunidades rurais e governo. Campos de interesse são cooperação internacional, desenvolvimento socioambiental local, participação e controle social e políticas públicas voltadas para a juventude, meio ambiente, empreendimentos de impacto positivo, agroecologia e educação ambiental. E ela é educadora ambiental e cofundadora da Casa Girassol de Maracás, Bahia. E temos também a presença de Rosineide Souza Ribeiro, Rosa, como costumamos chamar, é a Rosa que floriu no município de Maracás, né? Ela é mãe solo, protetora da casa, agricultora familiar, coordenadora da Feira da Diversidade Cultural e Agroecológica de Maracás, Bahia, guardiã de sementes crioulas e moradora da Fazenda Lagoa do Camburi, zona rural de Maracás, Bahia. O professor Bernard Roux, que possui doutorado em desenvolvimento agrário pela Universidade de Paris I, Panthéon-Sorbonne, formado em ciências econômicas na Universidade de Paris, Nanterre, formado em engenharia agronômica no Instituto Agronômico Paris, professor em economia agrária no Instituto Agronômico Paris, membro da Escola dos Altos Estudos Hispânicos, Madrid, pesquisador, titular do Instituto Nacional de Pesquisa Agronômica, INRA, Paris, pesquisa sobre sistemas agrários na Espanha, pesquisa sobre territórios mediterrâneos, direção de pesquisas europeias sobre desenvolvimento agrário, cooperações com universidades brasileiras, Campina Grande, Recife, Rio, Porto Alegre, estudos sobre desenvolvimento agrário em vários países, Quebec, Guatemala, Costa do Marfim, Irã e Argélia, e atualmente é membro da Academia de Agricultura da França. Neste momento, eu passo a palavra para a professora doutora Maria Inês Corrêa Marques. Boa tarde a todos e a todas. É uma grande honra participar, pelo menos,
da abertura dessa mesa de mulheres guerreiras, de mulheres protetoras de sementes crioulas, e mulheres que vêm fazer uma provocação sobre a universidade pensar a questão da sustentabilidade, que é uma das nossas principais preocupações dentro desse programa de extensão. Então, a questão do desenvolvimento local, a proteção ambiental, a proteção das sementes crioulas, tem que entrar na pauta de discussão da sociedade, porque não é possível nós ignorarmos o que está acontecendo com a nossa diversidade. A fauna, a flora, a destruição, seja ela por incêndio, seja ela por esquecimento, seja ela provocada pela grande indústria, né? O agronegócio. Então, o nosso modelo de extensão remoto, nós precisamos atingir mais pessoas e, nessa circunstância que estamos vivendo, as portas têm que ficar fechadas, porque sofremos ataque hacker. Tomamos uma providência que é gravar e disponibilizar no YouTube, nas redes sociais. Então, que este programa e esta tarde de hoje sirva de material para difusão do conhecimento sobre os temas que vocês vão tratar. A proteção ambiental, a proteção das sementes, das flores, discutir a própria questão das flores em Maracás e os desdobramentos que nós já vimos que são graves numa outra palestra em que foi apresentada a questão da agricultura em Maracás. Então, eu acredito que nossa tarde, nossa videovivência, esse modelo que traz o lugar para dentro da tela em razão do nosso momento de pandemia, pode ser um momento de aprendizagem, de crescimento, e é isso que eu desejo a todos vocês que são aquelas pessoas que acompanham o nosso programa, aos palestrantes e ao nosso estimadíssimo professor Ru, que vem acompanhando o nosso trabalho, e a Gustavo, que certamente fará excelentes comentários nessa tarde. Então, que aproveitem. Muito obrigada pela atenção de todo mundo e tenhamos todos uma boa experiência. Um beijo. Obrigada, professora Inês. Neste momento, estaremos vendo o primeiro vídeo que mostra um pouquinho do trabalho desenvolvido por mulheres, né, que deu sustentabilidade ao movimento e houve a criação da Feira da Diversidade Cultural Agroecológica e a loja colaborativa do Comércio Justo, que é a Casa do Girassol, com a sua cofundadora, Yala Serra Queiroz, que após o vídeo estará com a palavra. Bom dia! Tudo bem com vocês? Estou aqui na colheita para a Feira da Casa do Girassol. Estou aqui com minha companheira Elis, que me acompanha nessa jornada. E ao meu lado também existem várias mulheres da comunidade rural do nosso município de Maracás, no Vale do Jiquiriçá, que nos acompanha e que nos fortalece cada dia mais. Não se esqueça, hoje tem feira, viu? A feira hoje é na Casa Girassol. Olá, sou Yala, sou a cofundadora da Casa Girassol. A Casa Girassol é uma loja colaborativa da agricultura familiar e agroecológica do município de Maracás,
Além de ser um espaço de comercialização dos produtos da agricultura familiar e da transição agroecológica, a Casa Girassol também é um espaço educativo, tanto que nós temos como base os ensinamentos de Paulo Freire e da nossa mestre Ana Primavesi. Esses são os nossos pilares. Obrigada. Com você, Yala. Você tá ótima nas edições, viu, Paty? Agora eu já sei, tudo que é vídeo agora eu vou mandar para você. E ela pega a gente de surpresa, viu? Porque não é nada combinado. Ela vai no sentimento ali e faz e fica muito bonito mesmo. Olá, pessoal, boa tarde. Em nome de Patrícia, né, quero saudar todos participantes, professor, o nome é difícil de pronunciar, professor Inês, professor Gustavo, Rosa, minha companheira de luta de todos os dias, no cotidiano dessa nossa né, professor Inês, eu tenho buscado muitas perguntas para o meu trabalho. Aliás, eu parei de buscar perguntas para o meu trabalho porque eu já encarei ele como missão mesmo. Né? É uma missão, uma coisa de ancestralidade, é algo que precisa realmente ressignificar na minha vida, na vida de muitas companheiras minhas, até na vida dos nossos familiares também, né? É coisas que a gente precisa realmente dar um passo melhor adiante, né? Evoluir, digamos assim. E trazer o tema de sementes crioulas, trazer o tema de economia solidária, transição agroecológica, é justamente fazer essa nova releitura do nosso papel na sociedade. Né? A gente está ressignificando o nosso modo de vida, né? E o nosso modo de vida, o nosso fazer cotidiano, digamos assim, com essas práticas. E conhecer Rosa nesse processo foi uma das coisas mais importantes que aconteceu, né, na minha vida, tanto profissional, quanto na minha vida educativa, enfim, familiar e tudo mais. E já que eu estou falando sobre isso, eu queria contar um pouco da minha história, né? Por que que eu cheguei até aqui? Né? Qual foi a minha jornada até onde eu estou? Eu trabalhei por um período no Ministério do Meio Ambiente, no MMA, com as questões de juventude. Eu era jovem, na época, ainda sou, né? Eu era jovem, mas eles buscavam pessoas jovens e trabalhavam com o tema de sustentabilidade. E eu fui agraciada com esse trabalho. E de lá para cá, eu só tenho desenvolvido questões na área ambiental mesmo. E um amigo meu, certa feita, olhou para mim e falou: Yala, meio ambiente é algo muito difuso. Você não vai conseguir implementar essa tão sustentabilidade que você tanto almeja, tanto fala, tanto reverbera, né? Aí eu fiquei com aquilo, no início eu fiquei chateada com ele, como é que ele fala isso comigo, e a gente trabalhando junto, né? Isso eu já estava trabalhando na Secretaria Estadual de Meio Ambiente, na SEMA, né, junto com ele. Mas aí eu percebi o que ele estava falando. Ele falou que eu tinha que voltar para os movimentos de base, né? Que eu tinha que conhecer o MST, que eu tinha que conhecer a Via Campesina, que eu tinha que conhecer esses movimentos que de fato faz meio ambiente acontecer, né? Que de fato trabalha com a agricultura e faz esse processo dar certo, esse processo se tornar real. E assim foi feito. Eu conheci um movimento chamado Teia dos Povos, que é uma comunidade de vários ramos sociais na Bahia, né? Congrega as universidades, congrega quilombos, indígenas, povos pela luta do campo, das florestas, das águas, pesquisadores, estudantes, enfim. É uma congregação de pessoas que luta por terra, por poder e território, né?
É um dos nossos lemas dentro da Teia dos Povos. E nessa Teia dos Povos eu conheci o mestre Joelson, que é o nosso guia da Teia, que é o coordenador geral dessa Teia dos Povos. Ele faz parte do MST, do Movimento Sem Terra, lá da região de Arataca, do sul da Bahia. E daí eu fui compreender o que eu queria falar sobre meio ambiente. Eu dei aquele estalo e falei, é isso, eu tenho que agregar meio ambiente com agricultura, né? É esse caminho que eu quero seguir. E foi nesse movimento que eu conheci as sementes crioulas. Esse período foi em 2012, 2013, mais ou menos. Foi nesse ano, né, que eu conheci as sementes crioulas, e que, de certa forma, a Secretaria Estadual, na época eu era servidora pública, nós estávamos criando a rede estadual de sementes crioulas, no estado da Bahia. Então, ficou tudo certinho, né? Ficou tudo concatenado, digamos assim. Parecia que eu já estava trilhando o caminho correto. E em 2016, eu e meu esposo, a gente morava em Salvador, eu e meu esposo resolvemos voltar para Maracás, né? E nessa volta, eu fiquei um tempo meio que no limbo aqui na cidade, procurando alguma coisa para fazer, cultivava hortas no quintais, já vendia, já comercializava meus produtos da horta, enfim, colocava no comércio local que meus familiares têm, e fui convidada pelo gestor da época para fazer parte da diretoria de meio ambiente. E de pronto eu aceitei, né? Eu já trabalhava com políticas públicas ambientais no estado da Bahia, e trabalhar no meu município seria uma honra para mim, né? Na verdade, eu fiquei muito lisonjeada com o convite, e assim fui. Fui trabalhar na Secretaria do Município de Meio Ambiente. E nesse processo que eu cheguei na Secretaria, estava tendo um movimento muito importante no nosso município, que era a presença da ASA, Articulação do Semiárido, junto com o Sindicato dos Trabalhadores Rurais. Então, assim, já existia esse movimento intenso aqui no município, e pouca gente sabia, pouca gente conhecia, e só quem está mesmo na Secretaria de Agricultura, no sindicato, que estava compreendendo esse movimento. E foi aí que eu conheci Rosa, né? Em um desses eventos de inauguração do Banco de Sementes, construído na comunidade de Rosa, através da SEDASB, né, que é o centro, eu não sei exatamente, mas é o Centro Agroecológico, né, do Semiárido, que fica localizado em Vitória da Conquista. Eles trabalham em parceria com a ASA, que é a Articulação do Semiárido, que é construção de cisternas, né, cisternas de consumo, cisterna de produção, trabalha com o conceito de convivência do semiárido, né, e foi aí que eu conheci Rosa e o Banco de Sementes Crioulas do município de Maracás, né, do Candial. Aí que eu achei que estava tudo interligando mesmo, né? Eu já estava lá junto com o pessoal da Teia dos Povos, trabalhando com os povos indígenas, trabalhando com os quilombolas, resgatando a questão das sementes crioulas lá no sul da Bahia. E eu chego no município e dou de cara com o banco de sementes. Para mim foi o maior presente da minha vida. Eu nunca imaginava que eu ia sair de Salvador, né, trabalhando já no projeto de lei de rede de sementes crioulas do estado, e eu ia cair justamente no banco de sementes em Maracás. Então, para mim, isso foi uma gratificação tão grande que eu não sei, eu acho que não tem nem como mensurar a minha alegria nesse período, né, até hoje. E de lá para cá, eu e Rosa, a gente nunca se separou. De lá para cá, a gente só tem crescido o movimento, né? De lá para cá, a gente tem criado vários projetos. De lá para cá, a gente implantou a Feira da Diversidade. E, mais recentemente, a gente sentiu a necessidade de ter uma loja, né? De ter um comércio fixo de produção da agricultura familiar, da transição agroecológica, da agroecologia, que foi a criação da Casa Girassol, né? A Casa Girassol, ela vem para abarcar, para ampliar o leque de comercialização dos produtos das mulheres da feirinha. Então, todos aqueles produtos que elas iam levar de volta para casa, né, acaba ficando na Casa Girassol para serem vendidos durante a semana.
Então, é um espaço de comercialização desses produtos. Além disso, como eu falei no vídeo, a Casa Girassol, ela tem um papel importante, que é ser um espaço de diálogo e formação, né? Um espaço educativo. A gente não quer ali só ter lucros com a venda, com a produção, mas sim a gente quer gerar conhecimento naquele espaço, a gente quer fomentar, né, o estudo, a pesquisa, né, trazer a universidade para dentro daquele espaço, trazer as escolas para dentro daquele espaço, trazer os movimentos para dentro daquele espaço, né, porque um pouco respondendo à inquietação da professora Inês, quando ela diz, né, como é que a gente vai fazer com que a universidade compreenda e aplique os conceitos de sustentabilidade, né? Então, eu acho que dialogando com esses movimentos é um dos caminhos, né? É um dos caminhos que se vislumbra para a universidade, que é o que vocês já estão fazendo. Vocês já estão se aproximando da gente. Então, isso para a gente é muito grandioso, né? Fazer essa ponte que Patrícia fez entre a Casa Girassol, a Feira da Diversidade, o Banco de Sementes e tantos outros projetos que a gente desenvolve aqui com vocês, já é um grande passo para você estar se aproximando da sustentabilidade. Que é utópica ainda, sim, né? A gente sabe que existe uma utopia por trás desse conceito de sustentabilidade, mas eu acho que o contexto no qual estamos vivendo do coronavírus tem mostrado que é tudo ou nada, né? Ou a gente se compreende enquanto ser humano dentro desse planeta, né, finito, ou realmente o que a gente vai ver é mais mortes, né? É mais crise, é mais destruição, é mais desespero, né? Na verdade, a gente está vivendo um momento do desespero, né? Que muitos de nós não estamos sabendo lidar com essa situação. Recentemente, eu estava assistindo um documentário sobre uma comunidade nos Estados Unidos, Rockland, né, que é a Cidade das Pedras. É da filosofia mórmon, da religião mórmon, né, em que eles foram para esse lugar para eles tentarem viver de forma livre a religião e o jeito de vida deles, né, sem ser julgados. Porque eles casam com várias mulheres, então eles podem ter 3 ou 4 mulheres, enfim. E um desses casais, polígamo, eles estão buscando a autossuficiência, né? Tanto que eles estocam comida, todo o plantio eles fazem conservas, eles beneficiam os alimentos, porque de acordo com o que eles estudam, com o que eles leem, de acordo com o que a espiritualidade deles avisa, recomenda, não sei como seria o termo, vai chegar um momento em que a gente vai ter fome mesmo, né? Que a gente não vai ter nada nos mercados, nada no comércio, nada nas prateleiras. Então, a busca pela autossuficiência já é uma coisa que já está bem próxima da gente. Vide a crise dos caminhoneiros, né? A crise dos caminhoneiros mostrou para a gente que, realmente, se o país parar, né, a gente vai ter crise alimentar, sim, né? E quem está nesses locais como a gente, quem está no interior, tem mais chance de sobreviver, porque a gente consegue fazer o circuito mais curto da produção, né? Então, assim, o agricultor, ele planta, o agricultor, né? Tanto que a crise dos caminhoneiros não afetou tanto o município de Maracás e eu acredito que muitos outros municípios, porque o alimento era muito fácil, né? Assim, você encontra com mais facilidades esses alimentos, né? Por conta dos nossos guerreiros, que são os agricultores. E para fechar minha fala, eu queria dizer que, de fato, o coronavírus, quem vai salvar realmente a gente desse processo são alguns autores, né? Entre eles os profissionais de saúde, né? Que estão aí na linha de frente, e os nossos agricultores, que estão colocando incansavelmente alimentos na nossa mesa, né? E assim eu encerro minha fala, passo meu bastão para minha companheira Rosa, que tem muito mais para acrescentar nesse termo de sementes crioulas, né? E aí depois eu para completar.
E Ala, antes de você finalizar, tem uns 3 minutos, eu gostaria que você comentasse sobre esse processo que você faz na Casa do Girassol, da terra vegetal girassol. Eu acho que seria interessante você abordar sobre isso rapidinho. Ah, tá. Então, quando a gente pensa na sustentabilidade, a gente trabalha com fluxos, né, com sistemas. Então, assim, eu acho que a terra vegetal é o último processo da Casa Girassol, né? O último não, né? Um dos. A gente tem algumas perdas, a gente fez um levantamento de algumas perdas que nós tivemos nos produtos, né? Pela falta de refrigeração, que a gente ainda não tem um refrigerador que possa fazer a durabilidade melhor desses alimentos. A gente não tem ainda, né, porque a gente concorreu ao edital do governo do estado e solicitamos esse gerador e fomos contemplados. Mas estamos aguardando o conveniar com a CA, né, com a Companhia de Desenvolvimento Rural. E daí acaba tendo essas perdas. E toda essa perda a gente faz o processo de compostagem, né? Aqui mesmo no meu quintal, né? Futuramente a gente quer ampliar esse projeto de compostagem. Então, é isso, é um processo de compostagem dos produtos que não são vendidos na Casa Girassol. Parte desses produtos a gente faz doação, né? A gente doa para algumas famílias, e aqueles que não estão em condições de serem ingeridos, a gente leva para a composteira, né? E daí a gente transforma a natureza faz o serviço de transformar em terra vegetal, né? E a gente acaba comercializando terra vegetal com um valor até mais agregado do que das hortaliças, né? Tem um valor mais agregado nesse processo. E é isso, é nosso ciclo de sustentabilidade. Recentemente, a gente falou com uma vereadora, né, Gal Barbosa, ela milita no campo do meio ambiente aqui no município. Foi uma vitória para nós, a vitória dela, né, na Câmara de Vereadores. Ela vem lutando por muitos anos esse pleito e dessa vez ela conseguiu. E daí ela chamou a gente para discutir o edital, o novo edital que vai ser lançado pela prefeitura da contratação da empresa de lixo, né? E aí a gente ficou muito honrado, porque a gente pontuou essas questões da compostagem, né, de geração de emprego e renda para muitas famílias, com a compostagem, com a criação de uma associação de catadores, enfim, parece que vai dar certo. Eu estou bem otimista, né, com esse processo. Eu falei para ela que não teria tempo, né? De ajudá-la, assim, botar a mão na prática, fazer acontecer. Mas que eu estava honrada de estar participando daquele processo, eu estava. Mas que a prática, eu acho que realmente eu não ia dar conta. Ok, Ala, obrigada pela sua fala, né? Eu parabenizo, né? Parabenizamos, na verdade, pela sua sensibilidade, por suas experiências, pela trajetória, pelo que você representa para Maracás, né? Pela sua luta e principalmente pelo o processo de empoderamento, né? E encorajamento para outras mulheres. Neste momento, vamos ver agora 2 vídeos, um que é sobre flores, né? A produção nos quintais, e o outro vídeo sobre as sementes crioulas, né? Olá, sou Rosa aqui da comunidade Candeal. Vim falar aqui sobre as plantas, meu plantio, meu viveiro de mudas de suculenta, cacto, e estou aqui falando sobre um pouco o que traz a ver as plantas na minha vida. É uma terapia muito importante, porque quando eu chego aqui nas minhas plantas, eu sinto alegria, sinto um alívio por dentro, porque a gente começa a cuidar das plantas, a gente vê cada detalhe, uma mais diferente do que outra, a gente vê como é a natureza, né? Deus pintou cada uma das suas plantas de modos diferentes. Umas são verdes e amarelas,
outras são de outras cores, cada um tem um formato diferente. E estamos aqui mostrar cada uma das suculentas. Não é tanto terapêutico na minha alma, na minha vida, e tanto na geração de rendas, porque eu faço as minhas mudas, levo para feira para vender, isso é muito importante. Sementes crioula. As sementes crioulas são sementes que não são modificadas e não são sementes com agrotóxico, são sementes naturais. As guardiãs de sementes, elas têm um objetivo, o trabalho de selecionar sementes, de plantar, de colher. São as mais multiplicadoras de sementes crioulas, são as mulheres do campo, camponesa, indígena e quilombolas. Ao saber das mulheres, qual o cultivo das sementes crioula, elas são as mais plantadoras e multiplicadoras, porque ao redor da sua casa, um cantinho do seu quintal, ela faz a multiplicação das sementes crioula. As guardiãs de sementes crioula, ela tem um trabalho imenso de selecionar suas sementes, multiplicação. Ela tem um trabalho de limpar sua terra, de cultivar, fazer os berços de a multiplicação de sementes. A semente hoje é um objetivo de soberania alimentar. É um trabalho que a gente faz que não tem a valorização das pessoas sobre a semente do nosso trabalho. É uma renda extra, mas é uma renda não muito valorizada. Então, tem um trabalho das mulheres fazer os berços na terra da multiplicação, da plantação da semente e semear as sementes crioula para fazer a germinação, e daí ela faz as seleções das primeiras sementes de primeira qualidade das sementes crioula, como milho, feijão, abóbora e muito mais. Seu trabalho é belíssimo, gratidão por toda a sua experiência, pelo que você representa, por esse processo de empoderamento, encorajamento para outras mulheres, né, desse reinventar e transformar o que está ao seu redor, né. Então, eu vejo que a convivência com a vida e a rotina, com mulheres agricultoras, essas mulheres que você convive, né, possibilitou conhecimento, tanto de si, quanto desse processo de empoderamento mesmo, principalmente no que você aborda
a questão da preparação também de outros produtos, né, como a questão do cuscuz com licuri, a questão das folhas, né, de chás, por exemplo, como espinheira santa, das polpas de umbu, né, dos biscoitos de goma, entre outros processos que vocês possibilitam a gente, né, que não somos produtores, mas que somos consumidores, né, e eu sou uma das consumidoras da Casa do Girassol, né, então são produtos de altíssima qualidade, e o que vocês fazem é de muita admiração. Então, gratidão por você ser uma das mulheres que colocam voz e que participam de todo o processo político do município de Maracás, né? Então, parabéns por isso. E neste momento, estaremos com o professor Ru, que estará fazendo comentário, e logo após o professor doutor Gustavo Bittencourt Machado, que é doutor em agricultura comparada, professor e líder do grupo de pesquisa em agricultura comparada e agricultura familiar da UFBA, e professor do DMMDC. Então, com a palavra agora o professor Ru, e logo após o professor Gustavo, e estaremos nesse momento de bate-papo. Seu microfone, professor Ru, está desligado. Já tenho microfone. Boas tardes a todas e a todos. Esse exemplo de uma, como diria, uma recuperação de produtos através da semente crioulo é significativo de uma tendência que não é só do Brasil, mas de todos os países desenvolvidos. Por exemplo, na França, temos um movimento que se chama sementes camponesas. Camponesas. Quer dizer que é a mesma ideia. Essa ideia é, depois de tantos anos de desenvolvimento da agricultura capitalista, as disponibilidades de sementes estão concentradas em algumas mãos e em poucas variedades. É um sistema que no Brasil é presente, que foi desenvolvido primeiramente nos Estados Unidos, depois na Europa e agora, por exemplo, no Brasil. É um fato do desenvolvimento desse sistema que concentra as atividades em mãos de algumas grandes empresas que fazem que todo o que é possível fazer entrar no mercado, fazem. E um dos produtos da agricultura, que é nosso produto, que é também um meio de produção, que são as sementes, essas empresas conseguiram fazer de um produto que antes era produzido pelos agricultores, que se reproduzia nas fazendas, nos estabelecimentos, fizeram que esses meios de produção, as sementes, passaram a ser comercializadas. Tiveram vários métodos para isso, vários métodos. Um que é o mais conhecido, que é mais eficaz, é a hibridação. É uma técnica que faz que esses produtos são essas sementes são muito eficazes, muito produtivas, mas que o agricultor não pode usar essas sementes para semear a partir da sua própria produção. Ele é obrigado, se quer continuar a produzir esse mesmo de produto, a comprar a semente que vem de umas empresas. Aqui no Brasil, por exemplo, vocês conhecem bem a Monsanto,
que é uma empresa americana que fez esse sistema comercial, mas ela não é a única, tem outras mais. Então, esse é um sistema que se desenvolveu durante um século, mais ou menos. Antes da Segunda Guerra Mundial começou lá nos Estados Unidos, se desenvolveu muito depois na Europa e depois aqui no Brasil. Então, a consequência é colocar o agricultor numa situação de dependência aos mercados das sementes. Dependente de um pequeno número de empresas, geralmente multinacionais. Temos alguma na França, Estados Unidos, Alemanha, grandes empresas multinacionais que, entre elas, monopolizam esse mercado, que é um mercado enorme, porque todos os agricultores têm que semear, então todos os agricultores têm que ter sementes. Esse mercado enorme é atualmente entre as mãos de alguns multinacionais. Então, frente a essa situação, tem algumas reações, algumas posturas de agricultores que dizem, não, vamos entrar numa outra dinâmica, vamos entrar numa dinâmica que faz que vamos retomar uma certa autonomia. E para isso, eles existem na França, vejo que está existindo no Brasil, eles se organizam para produzir eles mesmos sementes e intercambiar entre eles, eventualmente comercializar entre eles, essas sementes que são, que vocês chamam crioula, nesse sentido de ser fora do sistema dominante do grande negócio agroindustrial, do agronegócio no Brasil. É uma defesa. Por que é importante que seja assim? Por várias razões que foram evocadas por as apresentadoras. Alguma delas é um aspecto do meio ambiente. Uma das consequências do sistema dominante é o empobrecimento do meio ambiente enquanto a semente, enquanto aos produtos. Porque esses métodos científicos, Embrapa, por exemplo, no Brasil, participa desse fenômeno. Embrapa é o lugar onde, no Brasil, se faz a ciência agronômica. Então, estes métodos se concentram um pequeno número de variedades. Criam variedades, mas eliminam outras. Então, essa criação de variedade é, de fato, limitadora enquanto ao capital genético. Capital genético que é um recurso natural extremamente importante no sentido da sustentabilidade da agricultura do Brasil e dos outros países. Então, essa consequência é uma consequência muito negativa que pode ser, como diria, que pode ser combatida pelos agricultores que decidem de valorizar outras sementes que essas sementes do grande negócio. Sementes que eles recuperam são muitas vezes sementes que são pouco utilizadas já, mas ficam sempre alguns agricultores que conservaram. Imagino que é o caso no Maracás. E essas sementes crioulas, essas sementes camponesas na França, são uma forma de resistir a esse sistema invasor do agronegócio que
fazem de cada agricultor, que quer fazer de cada agricultor um comprador dessas variedades em número reduzido que oferecem. Então, podemos dizer que essas atividades, que ainda são de pouca importância ao nível econômico, são muito importantes a nível da conservação ambiental. Acho que o sistema francês já tem alguma importância, tem um certo número de agricultores que estão entrando nesse sistema, representam pouca coisa a nível da economia, mas são muito importantes para manter uma diversidade genética, quer dizer, a biodiversidade no meio ambiente. Isso é a principal utilidade de tal comportamento. Também tem outro aspecto, por exemplo, um aspecto de recuperação de cultivos que foram abandonados, cultivo de certas espécies ou de certas variedades de certas espécies que fizeram um grande empobrecimento dos cultivos agrários. E imagino que no Brasil é a mesma coisa que na França. Quando você vai falar com um agricultor, ele fala das variedades que semeia, são poucas, muito menos que faz 50 anos, quando nessa época não existia ainda essa dominação do agronegócio sobre a produção de semente. Então, algumas dessas sementes não somente são como dizer, algumas variedades de cultivos que existem, mas em algumas vezes são espécies de variedades que desapareceram do sistema geral, mas que são conservadas. E então esses produtos podem reaparecer no mercado de consumo. Isso seria o segundo interesse desse tipo de comportamento. A proposta que vem dessas sementes crioulas também é uma diversificação das produções traídas para o consumidor. Temos exemplos dessas coisas na França, temos exemplos de produtos que eram completamente esquecidos e que reaparecem nos mercados, porque alguns produtores decidem de reutilizar essas sementes. Eu acho que entendi a mesma coisa aqui no Brasil, no exemplo de Maracás. Então, é uma recuperação para o consumidor, uma produção que o consumidor tinha esquecida, porque essa produção não aparecia mais nos mercados, que podem reaparecer. Até tem, na França, algumas empresas que sabem utilizar essa nova orientação e são capazes de promover, de fazer que dão um impulso a esses produtos, que são, vamos dizer, velhos produtos reutilizados e reaparecendo. Falo de produtos, por exemplo, produtos que são tipos de tomates que eram completamente esquecidos e que reaparecem, tipo de cenoura que eram completamente esquecidos e que reaparecem. Então, isso é o segundo aspecto, não? Depois da conservação da biodiversidade, que é um fator essencial, tem também um segundo aspecto que é esse de diversificação vamos dizer, da mesa do consumidor. Em Maracás, não sei se as sementes são sobre flores ou se também são sobre outras coisas, hortaliças, por exemplo, essas coisas. São os dois aspectos. Então, os movimentos, as organizações que
fazem esforços para favorecer o desenvolvimento desse tipo de atividade, e acho que temos todos que apoiar de uma forma ou de outra. Tem algumas, na França tem algumas organizações, ONGs, organizações não governamentais, e alguns sindicatos profissionais de agricultores, que apoiam vamos dizer, essa nova atividade agrária, que consiste em afastar-se do agronegócio dominante nas sementes e que tentam organizar uma relação com o consumidor a partir de produtos que são novos. É um fato social e econômico que começa a ter alguma importância. Imagino que a semente, vamos dizer, a semente simbólica que se está semeando lá em Maracás pode ser considerada como o princípio de um movimento. Imagino que no Brasil vai ser, talvez, pouco a pouco importante. São os dois elementos que queria trazer, e parabenizar, para finalizar minha fala, parabenizar as mulheres. Eu não vou entrar na discussão sobre o interesse que sejam mulheres que façam isso, mas como as mulheres são portadoras de vida, se pode dizer que aí também são portadoras da vida através de seus comportamentos. Então, parabenizar os agricultores, e eu diria as agricultoras, se entendi bem, de Maracás, e das pessoas que aqui trazeram uma informação sobre essa situação. Obrigado para vocês. Professor Gustavo. Bom, boa noite a todos, né, e a todas. Afinal, uma mesa sobre mulheres, né, agricultoras. Parabenizar a professora Marinês, né, saudar a professora Marinês, professor Bernardo, e as nossas palestrantes de hoje, Yala, né, mestre Yala, e a Rosineide, nossa sábia líder comunitária, né, e proprietária do conhecimento sobre as sementes crioulas, uma das, na Bahia, né, e a Patrícia pela condução da mesa. Realmente, essa mesa é uma mesa muito, eu diria que é uma mesa ímpar dentro, né, do programa de extensão. Primeiro, porque ela está, sua temática direta, ela está vinculada com o tema da ancestralidade na agricultura familiar, na agricultura camponesa, tomando-se como exemplo o caso de Maracás. Quando nós lemos livros sobre agricultura comparada, Bernardo, lá do Agroparistec, a história das agriculturas do mundo, né? Projeto de desenvolvimento agrícola, e onde nos mostra a evolução dos sistemas agrários, né? Os autores nos apresentam, toda essa pesquisa científica em torno da agricultura comparada nos apresentam, né, numa perspectiva muito mais, mais global, na perspectiva do planeta, a origem, né, e a difusão na utilização das sementes nativas, das sementes crioulas, das sementes camponesas, e sua expansão durante os processos migratórios, desde a pré-história da humanidade, passando pelo período neolítico até o período civilizatório. Então, é quando os diversos grãos e produtos agrícolas e animais começam a migrar de uma região para outra. Eu recomendo aqui, eu estou com ele aqui, Bernardo, História das Agriculturas do Mundo, né? Lá da sua
lá da sua escola, do Agroparistético, né, onde eu tive a oportunidade de também estudar, lá do Marcel Mazoyer e da Laurence Rudá. Ela foi minha professora, o Marcel Mazoyer já estava aposentado. Né, o de Fournier me acompanhou lá. A História das Agriculturas do Mundo Neolítico à Crise Contemporânea. E esse livro aqui, ó, um livro desta magnitude, traduzido em Portugal e aqui no Brasil também pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, é um livro de 500 páginas e trata a evolução dos sistemas agrários no mundo. E este tema de hoje, retratado pelas nossas palestrantes, um pouquinho dele está aqui, no nosso contexto de Maracás. Só que essa difusão das sementes no planeta, não é? Se deu, evidentemente, e dos grãos, e se deu entre os diversos territórios, né, diversos espaços. Até então, estamos falando aí, sem contar, não tínhamos a Revolução Industrial, né? Não tínhamos o período da Revolução Industrial, muito menos o período da ciência aplicada, da biologia e da química aplicada à agricultura, quando surgem as ciências propriamente ditas, né, com autonomia científica e didática das escolas de agronomia, zootecnia no século XIX, onde tudo isso que o professor Bernard falou começou. Então, foi com a Revolução Industrial que começamos, a partir da segunda Revolução Industrial, sobretudo, do século XIX, e começamos a ver a substituição das sementes crioulas ou nativas, né, ou não necessariamente crioulas, mas que foram introduzidas nas regiões, provenientes de outras regiões, mas a partir de um processo de seleção natural do agricultor e da agricultora, sementes essas serem substituídas pelas sementes híbridas e depois, enfim, até hoje geneticamente modificadas, né, que vieram a substituir no mercado de consumo mundial, né, sobretudo naquele mercado de consumo desenvolvido, capitalista, como o nosso, as sementes crioulas por sementes, de alguma forma, industriais, né? Como o professor Bernard falou, controlada, sua produção, seu conhecimento, controlada hoje por pequenos oligopólios industriais e comerciais no mundo. Bom, como as próprias Yala e Rosa falaram, as sementes crioulas trazem um conhecimento da ancestralidade, isso é importante, né? Das mulheres, na própria seleção e na preservação desse conhecimento, na garantia da soberania alimentar, portanto, uma propriedade coletiva do saber que corresponde à não propriedade. Essa propriedade coletiva do saber, em torno do conhecimento da semente crioula, em síntese, é a não propriedade, né? A não propriedade individual, ou não propriedade privada, né? Ou seja, a propriedade coletiva do saber é a negação da própria propriedade, da propriedade privada. E ela fala muito, Rosa, da imagem da avó, da sua ancestralidade. Isso é muito importante na fala de quem pesquisa esses temas, identificar não só a ancestralidade, mas a afetividade e a transmissão do conhecimento intergeracional. Para quem for desenvolver, né, pesquisas, artigos, enfim, teses, dissertações. Bom, esse é um ponto. E ela fala também, veja que coisa interessante, da crise dos caminhoneiros. Essa é uma outra questão que eu vou comentar, porque foi muito falada aqui. Se quem estava aqui no Brasil, Bernard, em 2017 ou 2018, né, nós tivemos uma crise em que os caminhoneiros do país paralisaram, né?
Paralisaram. Acho que em 2017. E aí você sabe que o Brasil é altamente dependente do transporte rodoviário para o escoamento da sua produção e para a integração, né, modal, enfim, atendimento dos mercados consumidores de sul a norte, de norte a sul. E aí, com a greve dos caminhoneiros, isso começou a ter problemas de abastecimento nos grandes centros urbanos. Né? Mas, como a própria Yara falou, certamente foram os agricultores familiares do interior do Brasil, né, e foram aqueles que menos sofreram durante uma semana ou 10 dias de paralisação com a crise dos caminhoneiros. A população urbana começou a ir para os supermercados para estocar alimentos, estocar produtos. Faltaram insumos, rações para abastecer a indústria avícola no Brasil. Abastecer com soja, com milho, para alimentar, né, para a engorda dos pintainhos, enfim, dos pintos. Houve uma perda considerável de perda de frangos, não é? Aqui na Bahia, particularmente. Mas os agricultores familiares foram aqueles que menos foram afetados, provavelmente pelo que ela fala, por causa do alto consumo. Bom, eu digo isso porque isso está diretamente relacionado com a proteção do conhecimento, né, da propriedade coletiva da produção de sementes crioulas, como estratégia de segurança e soberania alimentar. No caso da crise dos caminhoneiros, mais segurança alimentar, nesse caso, do que soberania alimentar. Outra questão que se coloca é a seguinte: não sei se toda vez que se fala de programa de superação da fome, não é? Isso foi muito comum no Brasil na década de 2000 a 2010 e depois nessa última década. A grande preocupação na superação da fome era fazer com que o alimento chegasse à mesa da população urbana ou rural. Ou seja, via políticas de transferência de renda, né, garantir uma demanda que pudesse adquirir os produtos agrícolas, né, os produtos de origem animal, vegetal e com o crescimento do consumo do alimento de origem animal. Muito embora houvesse programas que primavam, né, ou ações que primavam pela qualidade do produto, né, chegar um bom produto à mesa da família brasileira, que estava se inserindo no mercado de consumo, mas a grande preocupação era a quantidade, era o produtivismo, era produzir, fomentar a oferta para atender uma demanda que estava sendo subsidiada por programas de transferência de renda. E assim foi feito. Claro que todos esses programas, né, que vieram com a agricultura familiar, né, sementes crioulas, ambientais, foram no bojo desse movimento. E consolidaram estruturas como essa que nós estamos vendo agora, e particularmente a Bahia, no contexto nacional, foi um dos poucos estados que conseguiu avançar via políticas públicas, né, com a implantação da rede de sementes crioulas aqui no Brasil. Entre outros programas, entre outras políticas públicas que se consolidaram, que estão aí na Bahia e a gente tem visto essa demonstração nessas sucessivas mesas. Então, a questão que a gente coloca hoje é a seguinte: seria possível atender aos mercados urbanos, tipicamente urbanos, né, das metrópoles, enfim, com sementes crioulas, inclusive para a superação da fome, né? É possível uma reversão,
né, uma transformação completa nessa perspectiva de superação dessa situação? Bom, eu diria que no curto prazo não, né? Talvez no médio prazo, mas, muito embora nós tivéssemos tido a expansão de uma agricultura capitalista que acompanhou uma tendência de urbanização do país, a partir dos anos 50, 60, isso não significa dizer que a agricultura capitalista hegemônica, ela seja dominante em sua totalidade. Pelo contrário, movimentos de contra-tendência surgiram, e não obstante essa expansão de uma agricultura capitalista para atender esse mercado urbano que crescia, né, coisa já sabe, com os pacotes tecnológicos, enfim, agricultura convencional, porque, inclusive, essa era uma bandeira não só defendida por partidos que representavam o capital, o grande capital, mas também por partidos de trabalhadores de esquerda, que nesse momento não estavam preocupados em qualidade de alimentos, mas estavam preocupados em fazer com que o alimento chegasse à mesa do brasileiro, né? Então, superasse aquela condição de estado de insegurança alimentar. Então, foi assim, então, a preocupação com o produtivismo, eu diria que foi uma questão transversal, da direita à esquerda, da esquerda à direita. Nesse momento do Brasil, como foi, Bernardo, na Europa no pós-guerra. Quando a França e a Europa saem da guerra completamente destroçados do ponto de vista sobretudo da sua segurança alimentar, quer dizer, era necessário produzir para atender a população em estado de segurança alimentar. Mas, não obstante isso, essa expansão da agricultura capitalista, há um espaço crescente para as agriculturas alternativas. Né? E nesse contexto das agriculturas alternativas, todas as ações voltadas para a preservação da agrobiodiversidade. Eu estava vendo aqui uma notícia de jornal, que eu acabei entrando na internet, e vi que em 2019 houve a segunda-feira da agrobiodiversidade na Bahia, com 23 municípios do semiárido, nos diversos territórios de identidade, participando da rede de sementes crioulas no estado. Olha que avanço maravilhoso. Não é? Então, as coisas estavam acontecendo de uma forma muito intensa quando havia política pública apoiando, eu digo federal, né? De forma mais intensa. E o Estado, de algum modo, mantendo essa política a um certo ritmo. A gente critica, mas a gente também tem que reconhecer, né, os avanços que houve muitos avanços aqui na Bahia, nessa perspectiva. Então, o exemplo de Rosa, em Maracás, é um exemplo, talvez, entre vários outros que estão acontecendo, Bernardo, na rede de preservação, de formação e preservação de sementes crioulas na Bahia, particularmente no Brasil. Que, eu digo mais, precisa ser mais estudado nas universidades, na academia, com teses, dissertações e difundido aí nos devidos espaços. Mas quem sabe também esse movimento de resgate das sementes crioulas, que vem com toda aquela agenda, né, ecológica dos anos 70, depois com a Rio 92, com todos os Conferência de Estocolmo, 72, Rio 92, e todas aquelas conferências internacionais ambientais, Agenda 21, enfim, tudo. Essa pauta faz parte dessas agendas. Esse espaço de sementes crioulas não se ancore, né? É possível se ancorar no movimento de expansão dos produtos orgânicos, como forma de atingir novos mercados. Porque os produtos orgânicos, né, de base agroecológica ou não, eles estão crescendo no Brasil. Então, talvez seja um espaço de mercado, particularmente de mercado, e que possa se engajar o movimento político, social e econômico
né, daqueles de agricultores que buscam a difusão das sementes crioulas, do ponto de vista, não só do ponto de vista cultural, sua preservação, né, mas do ponto de vista econômico, propriamente dito. Eu acho que não teria, o mercado de orgânicos abraçaria muito bem esse movimento no sentido de valorizar e garantir um certo nicho de mercado. É isso que eu quero dizer. Tá? Então, eu diria que essa economia, né, ela cresce no traço típico da agricultura familiar, que são as economias de escopo. E como o próprio Bernard falou, são velhos produtos ressignificados. Né? Ressignificados do ponto de vista, ainda não da gourmetização, ainda não. Os mercados orgânicos talvez já tenham entrado nessa política gourmet, nessa prática gourmet, mas as sementes crioulas ainda não. Né? Mas que permanentemente eles possam ser ressignificados por conta de todo o vínculo com a sustentabilidade ambiental. Eu acho que tem um mercado aí fantástico se associar aos movimentos dos mercados orgânicos. Tá? E aí temos alguns exemplos no Brasil, por exemplo, o mercado Ver o Peso, né, em Belém do Pará, com as sementes amazônicas, né, do bioma amazônico, diversos outros mercados, feiras localizadas, que trazem um pouco do conhecimento local, regional do agricultor na preservação da agrobiodiversidade. Desse modo, gostaria aqui de frisar os avanços do assentamento Terra Vista no município de Arataca, na Bahia, certo? Que eu tive a oportunidade de conhecer o assentamento Terra Vista, no sul da Bahia, região do Cacau, em 97, fazendo pesquisa ainda do CNPq, e o assentamento tinha sido recentemente ocupado, estava em processo de demarcação, desapropriação, enfim, emissão de... os agricultores do MST tinham recentemente emitido o Sinapós, e de uns 15, 20 anos para cá, eles passaram por uma transformação fantástica, porque eles pegaram a área parece com borracha, com cacau, com uma área desmatada, e hoje eles fazem transição agroecológica e produzem cacau de forma agroecológica. Tem uma escola de treinamento, de formação no assentamento Terra Vista. Seria até uma boa oportunidade, se pudesse, para Bernard visitar. Né? Então, é uma experiência de assentamento de reforma agrária na região do Cacau, vinculado, no caso, ao Movimento Sem Terra, de sucesso para a agroecologia. Tá? E com formação, né? Com formação, com cursos, com escola própria. Eu digo isso porque isso foi mencionado, isso foi, sim, também, claro, parabenizando as ações da ASA, Associação do Semiárido, na expansão, né, do acesso à água para consumo e produção no semiárido brasileiro. Então, acho que essas são algumas questões que eu gostaria de pontuar. Tem outras e tantas que perpassam o conhecimento, né, da agricultora e do agricultor. Questão da quantificação da renda, o quanto a agricultora contribui na renda familiar, os comércios de circuito curtos no local, os circuitos regionais, como as políticas públicas podem, de algum modo, apoiar esses comércios, ou como pode fazer uma ponte com aquelas estruturas consolidadas dos mercados de produtos orgânicos. Né? Então, quem sabe uma parceria não possa ser feita aí entre os dois movimentos, um que já está consolidado, crescente, e que já tem um valor de mercado expressivo, os orgânicos, com o outro movimento que vem aí
não menos importante, de forma alguma, que é aquele da preservação do conhecimento popular. Haja vista, nós íamos às lojas, né, de produtos naturais e vermos a quantidade de, né, grãos, né, crioulos nativos que eles comercializam. Tá certo? Então, acho que é isso. Em breve são esses comentários. Né? Eu agradeço aí o espaço e parabenizar a vocês. Obrigada, professor, pelo seu comentário pertinente e necessário para o momento. E a professora Inês, neste momento. Eu vou falar, eu acho que o professor Ru também está levantando a mão. Então, eu quero ressaltar assim, a forma brilhante com que Gustavo conseguiu organizar essas falas, localizar na situação brasileira, e a provocação de professor Ru, né, mostrando o grau de desenvolvimento dessa luta na Europa, na França especificamente. Então, foram duas posições que completaram o que as meninas vieram falar. Eu quero falar exatamente delas, né? As mulheres e esses bancos de sementes crioulas. Primeira coisa, não ficou muito claro para mim que sementes estão sendo preservadas. Me pareceu milho, girassol, mas eu gostaria de ter um pouco mais de clareza sobre quais seriam essas sementes. Né? A passagem da IALA pelo MST, pela Via Campesina, deve ter sido realmente uma grande escola, porque revelou uma pessoa engajada e que, ao retornar para o seu lugar de origem, não se acomodou, muito pelo contrário, descobriu as possibilidades de trabalhar em conjunto, e eu acho que tem levantado as mulheres de Maracás, juntamente com o esforço de Rosa. Me impressionou muito a história de Rosa. Quando nós pensamos as videovivências, era exatamente para nós conhecermos a vivência, o que as pessoas estão fazendo nos seus lugares, para mostrar para o professor Ru. Então, o que Rosa fez foi exatamente trazer essa vivência para nós. E eu acho que essa história que ela contou para nós, viu, Patrícia, podia se transformar num vídeo. Esse vídeo iria mostrar para as pessoas a alegria que dá trabalhar de forma comprometida. Você vê que todos os momentos de virada, ela dizia, eu estava muito alegre, ela nunca desistiu, ela nunca titubeou, ela sempre acreditou. Então, eu acho que isso é que faz dela uma guardiã. Né? A força de ser guardiã de semente é algo que precisa ser visto na sua mega dimensão. Maracás, e essa oportunidade que nós estamos tendo de conhecer o banco de sementes de lá, oportuniza uma reflexão ainda mais forte sobre o que é mesmo sentar à mesa e comer. O que estamos comendo, essas sementes transgênicas, que vem até sinalizado lá no pacote, você está comendo transgênico, que para muita gente não está fazendo a menor diferença. E esse trabalho, quando você contrapõe a agroindústria e as sementes crioulas, isso fica bastante evidenciado. Eu vi e concordo que as agricultoras sejam as médicas da terra. Realmente, o chá,
a boa comida, a comida orgânica, ela ajuda a recuperar as nossas forças, né? Então, eu só tenho a saudar essas mulheres maravilhosas que trouxeram para essa nossa tarde, né, o valor da preservação da cultura, né, da ancestralidade, da afetividade com a família, com a terra e com as sementes. Dizer que, conforme Gustavo nos lembrou, elas não estão prendendo um saber, elas fazem essa difusão do conhecimento, elas fazem a difusão das sementes, elas são semeadoras, elas são abelhas, aquelas abelhas que polinizam, que permitem que a vida continue. Então, eu vejo em Yala uma força empreendedora muito grande e em Rosa uma liderança ímpar, porque conseguir, em 28 dias, fazer um edifício, pelo que eu entendi, alguma construção para guardar as sementes, é muito amor e muita dedicação. Então, eu quero falar da minha alegria de ter aprendido muito com vocês nessa videovivência de hoje. Dizer que, embora não possamos dar ênfase em todas as coisas que nós ouvimos aqui, seria importante dizer que o comércio de circuito curto é muito importante e foi tratado aqui de uma maneira ainda superficial, mas esse tema precisa entrar em pauta também para a gente, porque o comércio de circuito curto é que vai nos aproximar desse agricultor familiar aqui na cidade. Penso eu, né? No alto do meu conhecimento limitado né? Nessas questões. E a outra coisa importante também, que me parece muito forte e tem surgido a cada encontro, é a economia de quintal. Muito interessante, muito forte em Maracás também. Então, eu acho que temos aí vários temas para estudo. Eu fico com inveja de Gustavo, mas, infelizmente, isso é para o grupo dele. O máximo que eu posso fazer é entender do social. Mas, foi uma experiência incrível. Viu, gente? Você já faz parte, Inês. Oi. Seja bem-vinda. Obrigada. Mas é isso, vocês são líderes e agora são as minhas lideranças também. Patrícia, não vai ficar sozinha aí admirando vocês, nem vivendo, não. Eu também quero, viu, Paty? Parabéns, você foi brilhante, todo mundo aqui. Agora, eu acho que o professor Ru quer falar. Obrigado, Inês. Inês, você falou uma palavra que até esse momento na mesa não foi falada, transgênico. Você se atreveu, você teve a coragem de pronunciar essa palavra. Acho que é uma palavra importante porque comparar sementes crioulas e sementes transgênicos e fazer a melhor comparação possível. Porque só uma coisa, eu vou dizer isso para finalizar, o sentido, a significação dos transgênicos é uma significação econômica, basicamente, que significa que o sistema do agronegócio participando dessas transformações através da semente, consegue aumentar a sua dominação sobre o mercado das sementes. Por que os biólogos americanos, os primeiros, fizeram um trabalho sobre esse aspecto das sementes?
porque era uma forma de garantir uma parte de mercado aumentada na agricultura. A que serve a semente transgênica? Serve a obrigar o agricultor, geralmente o grande agricultor, a comprar a semente obrigatoriamente. E isso é toda a filosofia do nosso sistema econômico capitalista. As empresas têm um objetivo básico, é ter a máxima parte possível do mercado. Então, o ideal para esse sistema seria que todos os agricultores brasileiros e de outros países sejam obrigados a comprar sementes transgênicas. Claro que não é o caso, estamos longe daqui, mas seria o ideal final que todos os agricultores sejam obrigados a comprar a semente transgênica, porque quando se faz a compra que se faz o benefício. Uma empresa que não vende não faz benefício. Então, isso é simples, E para combater isso não é fácil, porque essa semente transgênica trazem algumas coisas positivas para o agricultor, o grande agricultor, algumas. Não vou entrar em detalhe, mas algumas, tem algum interesse para o grande agricultor usar o transgênico. Agora, a luta, porque se trata de uma luta. Vocês utilizam muitas vezes que estáis na luta por algo. E aqui tem um domínio, um espaço de luta grande, difícil, muito difícil. Mas esse trabalho a partir das sementes crioulas é um dos aspectos possíveis da luta. Dizer, não fazemos parte do sistema capitalista dominante nesse sentido, nesse aspecto. Consideramos que os agricultores têm esse direito de fazer eles mesmos suas sementes e de difusir entre eles, vendendo ou entregando as sementes que estamos nós produzindo. Mas você vê que é uma luta difícil. Monsanto já não é americano, foi comprado por uma empresa alemã. A Bayer, né? É, Bayer, como fala Gustavo. Mas não é americana, mas continua seu crescimento a nível mundial. Então, a luta é difícil, mas em Maracás, temos que dizer e parabenizar as pessoas que estão lutando. É um foco, um lugar onde se está discutindo esse modelo dominante, cujo progresso, entre aspas, porque eles falam de um progresso. Quando você fala com um técnico de Monsanto, ele vai dizer que é um progresso maravilhoso de ter transgênicos. Isso é o combate que temos que fazer. Os que pensam que a humanidade não precisa de transgênicos, precisa de semente crioula. Então, parabéns para as lutadoras de Maracás. Inês, se me permite um comentário. Bernard, a questão não é nem só agora, não é nem só essa, mas é que essas grandes empresas, não é, que acumulam, que formaram impérios econômicos a partir da manipulação, né, genética, enfim, no passado, elas agora estão comprando grandes empresas, médias e grandes empresas, que se destacaram
como comerciantes de produtos naturais. Certo? Exemplo, aqui no Brasil, nós temos uma grande marca, né, de produtos naturais, em shopping, e foi comprada por uma grande multinacional que produz produtos geneticamente modificados. Então, ela fica nos dois mercados. Ela fica no mercado do geneticamente modificado e no mercado de orgânico, acumulando nas duas pontas. Nós temos aqui uma grande empresa brasileira, tá? Grande empresa, que é player global, internacional, na produção de proteína animal, que surge, que se expande no pacote tecnológico também, né, da carne, enfim, da bovinocultura e depois da avicultura integrada com os pacotes, e ela partiu para a produção de frango orgânico, abriu uma linha de montagem de frango orgânico. Então, ela atende os dois mercados. Ou seja, o grande capital se apropria do valor simbólico, não só do valor físico, enfim, né, e do conhecimento em si, mas do valor simbólico que traz a produção orgânica, se inserindo no seu portfólio de produtos. É isso aí. Isso acontece no mundo todo. Gustavo, o Gran Capital, você que acaba de dizer, é que sabemos que o Gran Capital é inteligente, astuto, e é capaz, cada dia, de abarcar mais mercados. E você traz uma informação importante. Tudo bem. Para eles. Gente, o tempo passa muito rápido, né? É um diálogo tão maravilhoso, é tanto aprendizado, e o nosso tempo passa rapidinho. Mas eu gostaria que Rosa falasse um pouquinho, né, sobre quais são as sementes, né, que eles guardam, né? Quais são essas sementes? Poderia falar rapidinho, e ela também fazer as suas considerações finais, né? Já estamos no nosso horário. E depois o professor Gustavo e o professor Ru, o professor Inês, se quiser falar. Tem até uma pergunta que fizeram no chat, que questiona o professor Ru ou o professor Gustavo, se os senhores acham que os bancos de semente crioulas sejam resgate a uma antiga tradição agronômica. Isso pode ser considerado uma vantagem para a segurança alimentar local nos dias de hoje? Quem faz esse questionamento é Ricardo, né? Se puderem, nas considerações finais, responder, seria ótimo. Com a palavra, Rosa. Como a professora falou sobre a construção do banco, vou falar a construção. A nossa construção do banco de semente, ela é 6 metros de frente, 9 de lado, 9 de lado, 9 de outro, 6 de frente, 6 de fundo. Aí dentro tem a repartição, uma sala, que é de reunião, uma cozinha para a gente fazer o café, sempre na reunião tomar um cafezinho, tem um banheiro e tem outro cômodo no fundo que a gente onde guardamos as sementes reservadas fora da sala de reunião. E as sementes que a gente tem aqui, todas as sementes, eu tenho 90 tipos de favas, tenho 5 tipos de feijão, que a gente chama feijão adubo verde, que a gente planta no meio das lavouras para fazer a adubação, para combater os insetos no meio da lavoura. Tenho milho, tem 10 tipos de milho. Feijão, eu estou com 20 tipos de feijão, 25 tipos de feijão catador. Tem melancia, tem um caxixe, tem abóbora, tem uma abóbora jacaré, tem milho, que é aqui a gente colheu as espiguinhas, e vários outros tipos de sementes que a gente está na construção, como
Os feijão, a gente está na multiplicação, porque esse ano mesmo, como foi um ano escasso de chuva, a gente perdeu bastante semente, porque a gente plantou, a lavoura foi ter certo tempo e voltou a morrer de novo. Aí a gente guardou outras sementes para depois que vinha chuva de novo, que nosso período de chuva aqui, como é Caatinga, sempre era no final de outubro, novembro, dezembro. E a gente espera esse momento que Deus vai abençoar, vir esse momento para a gente plantar novas sementes, para multiplicar mais sementes, e estamos aí. É isso. Obrigada, E ao Rosa. todo de toda a semente que a gente tem no banco de semente, só falar o total de sementes que a gente tem, que na multiplicação. A gente está com 385 tipos de sementes para fazer a multiplicação esse ano, com fé em Deus. E Ala, com vocês, considerações finais. Olá, pessoal. Quero agradecer a Paty pelo convite maravilhoso, a professora Inês também, que é um encanto de pessoa. Estou muito grata em poder te conhecer. E tomara que a gente consiga, né, para além da pandemia, para além desse remoto, se encontrar um dia, fazer um momento presencial, conhecer as nossas experiências, conhecer o banco de sementes. O nosso próximo projeto pós-pandemia é implantar o turismo de base comunitária aqui no município, para fazer essas visitas, né, em todos os projetos dos quais a gente coordena e está executando. O professor Gustavo também, pela lucidez na fala, né, professor muito bom, e o que eu mais gosto no senhor é a objetividade e essa fala da gente sair um pouco do romântico, né, do romantismo que é esse processo, né, porque a gente sabe que não tem nada romântico nisso, é um processo desafiador, a gente rema contra a maré, contra o sistema. Rosa é prova viva, até Paty também é prova viva de que estar todas as quarta-feiras na Praça Rui Barbosa é um processo de resistência, né? Existe um grupo que às vezes não luta para que a gente não esteja lá, desencoraja as mulheres, fazendo perguntas tais como, vocês ganham o que com isso? Vocês acham que compensa ficar aqui na praça? Vocês acham que vocês ganharem R$10 por dia é compensador, né? Ou não ganhar nada, porque tem semanas que realmente acaba não tendo essa geração econômica, né? Enfim. Então, todas essas falas são desencorajadoras, desculpa a palavra, mas, por incrível que pareça, é combustível para a gente ficar ali ainda mais, né? Resistindo a esse processo. Enfim, eu só queria agradecer a Rosa. Eu acho que eu só te vejo no sábado ou na quarta, né, Rosa? Fé em Deus. Um abraço para todos. Estamos aqui. Professor Gustavo e o professor Ru vai falar. Está desligado o microfone, professor. Sou eu? Fala, Gustavo, fala. Tá. Eu vou falar. Aqui a questão acham que os bancos de sementes crioulas têm um resgate à tradição agronômica? Pode ser considerada vantagem para a segurança alimentar local nos dias de hoje? É um resgate da tradição camponesa, né? Da agricultura familiar camponesa. Isso pode ser considerado, sem dúvida, nesse movimento que vem com as agroecologias, enfim. Isso pode ser considerado uma vantagem para a segurança alimentar local nos dias de hoje? Bom, é uma potencialidade. Pode ser uma vantagem ou não, desde que seja valorizado e reconhecido pela sociedade local. Você tem um mercado local, né? Você tem um poder público que valorize. Se você não tiver, os esforços ficam, e as possibilidades de expansão ficam muito reduzidas, certo?
mas sempre será uma potencialidade, uma vantagem, porque se o poder público não abraçar isso como uma política de segurança alimentar local, inclusive aproveitando os recursos públicos do PNAE, o Programa Nacional de Alimentação nas Escolas, ou do PAA, né, para fomentar o consumo de alimentos, produtos provenientes de sementes crioulas, a oferta deles fica muito limitada. Né? Mas, enfim, na política de segurança local. Mas parabenizar todos, eu não vou mais esquecer nenhum comentário, né? E, enfim, parabenizar mais uma vez o programa de extensão. Tá? E a Rosa e a Alan. Pode falar, professor, o seu microfone está desligado. Sim, eu vou aproveitar o que Yala dizia faz um momento, e também faz o que falava agora mesmo o professor Gustavo. Estava falando antes de uma luta difícil contra o agronegócio. Eu acho que essa luta tem que se organizar em colaboração entre produtores e consumidores. Finalmente, eu objeto também desse programa que lidera a professora Inês Campos Cidade, né? Relações entre campo e cidade. O que justifica, finalmente, um tipo de produção que vem da agricultura é a aceitação pelos consumidores. Sem consumidores, não podem produzir os agricultores. Então, eu acho que em combinação com as atividades que foram descritas lá em Maracás, por parte dos agricultores, o importante é organizar a colaboração com os consumidores, através das possibilidades que haja, feirinhas, até participação do supermercado da região. Como se dizia antes, as grandes empresas ou medianas empresas sempre são interessadas pela ampliação do mercado. Se tem uma oportunidade, vão aceitar. Acho que seria uma das coisas que lá em Maracás seja necessária, ver como podem aumentar as relações entre os produtores dessas sementes e dos produtos que vêm das sementes, como fazer mais colaboradores os consumidores nessa política local de desenvolvimento de um tipo diferente de agricultura. Seriam minhas palavras finais. Parabéns para todos, agradeço essa fala e essa mesa que foi para mim de grande interesse, e parabéns a todos. Professora Inês, considerações finais? Pode dizer dos meus agradecimentos a todo mundo da RIC que está aqui, nossa rede de inteligência coletiva, dos 2 grupos, as nossas relatoras, né? O nosso operador Francisco, aí sempre dando apoio, Patrícia, que foi brilhante, as nossas palestrantes, que foram maravilhosas, só tem gente brilhante. Então, Shine, brilhando muito, eu me despeço e desejo a vocês um ótimo feriado amanhã, uma mesa farta e muito pensamento positivo para todas as pessoas que estão doentes, passando por muitas dificuldades com essa pandemia, que a gente não esqueça que essa situação que nós estamos vivendo também é fruto de toda a destruição que o nosso planeta está passando. Então, que sejamos todos guardiães e guardiões da natureza.
Um beijo para vocês. Muito obrigada pela oportunidade. Obrigada, pai. Só agradecendo e pedindo as pessoas para abrirem as câmeras para a gente fazer a nossa foto, né? E agradecendo também a Rosa, a Yala, né, por aceitarem o convite, por participar desse momento de diálogo conosco, de compartilhar as experiências, né? Foi uma tarde maravilhosa, né? Também agradecer o professor Gustavo, o professor Ru, a professora Marinês pelos comentários, pela difusão do conhecimento, né? E por esse compartilhar de saberes, né? Que são essenciais para as nossas vidas, né? Eu acho que tem um texto na Bíblia que diz assim: o povo padece por falta de conhecimento. E eu acho que o conhecimento é a chave de tudo. Então, não só o conhecimento da academia, mas esse conhecimento popular, né? Esse saber. Então, isso é importante. Então, obrigada a todos que até agora estão conosco, né? E obrigada por essa rede de diálogos. Vamos à foto, Francisco. Vamos lá, em 5 segundos a gente tira. Cadê você, Francisco? Eu não consigo agora, não. Ah, tá. As crianças estão dormindo. Não sei se dá para você. Vem. Tu. Você não Pronto, está... maravilha, conseguimos. Um beijo, Francisco. Um beijo, gente. Obrigada por tudo.